Nós estamos falando sobre os encontros com Jesus. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, estamos na série de mensagens Encontros com Jesus. E hoje nós vamos falar do encontro de Jesus com uma mulher encurvada. Nós não sabemos o seu nome, mas nós sabemos a sua condição física e espiritual. Ela estava encurvada até se encontrar com Jesus. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10. Se você notar alguém próximo a você sem acesso às Escrituras Sagradas, por gentileza, partilhe da palavra de Deus. Em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10, o encontro de Jesus com uma mulher encurvada. Lucas 13, a partir do versículo 10. Olhe para um lado, para o outro, veja se há alguém sem acesso à Bíblia. Partilhe, por gentileza, que ninguém fique sem acesso à palavra de Deus. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente endireitou-se e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levar a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia preso há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém? Você já parou para pensar se os nossos corpos reproduzissem sempre, invariavelmente, o estado das nossas emoções? Você já parou para pensar se sempre, de forma ininterrupta, de forma contínua, os nossos corpos reproduzissem o nosso estado interior? Você sabe muito bem que não é assim que a vida funciona. Nem sempre os nossos corpos reproduzem o que se passa dentro de nós. Tem muita gente estraçalhada por dentro, trajando uma bela roupa, a melhor das maquiagens, o melhor dos sorrisos, a melhor da postura, a melhor indumentária, a melhor vestimenta, e por dentro está tudo estraçalhado. Nem sempre a nossa condição exterior representa o que estamos passando por dentro. Aliás, em boa parte das vezes, uma das especialidades humanas é o disfarce. Nós somos especialistas em disfarçar. Isso não tem nada a ver com hipocrisia, não, em absoluto. Pelo contrário, é até uma marca de virtude nós sermos, às vezes, discretos com as nossas demandas pessoais. Não é salutar, tampouco recomendável a nenhum de nós que saiamos expondo nos jornais os nossos dilemas mais íntimos. Não está escrito em nenhum lugar da Bíblia e em nenhum código de moralidade humana que deve você ou eu expormos à luz do dia as nossas intimidades. Tem sofrimentos que nós passamos, decisões que nós tomamos, dores da nossa alma, dores da nossa família, que dizem respeito a nós e a Deus e a ninguém mais. Mas é verdade também que nós somos especialistas em disfarçar. Muitas vezes, o nosso sorriso não representa o que estamos passando por dentro. Muitas vezes, a nossa conversa, o nosso discurso, o nosso diálogo, a nossa piada pronta, o nosso jeito de ser boa praça, boa companhia, não representa o nosso sentimento interior. E eu volto à minha pergunta. Você já imaginou se sempre
os nossos corpos reproduzissem o nosso estado interior? Se não desse para disfarçar, se nós não conseguíssemos disfarçar como está aqui dentro, e se estivesse nítido, à luz de todos os homens, à sombra da sociedade, como nós estamos por dentro, a evidência dos nossos olhos, do nosso sorriso, do nosso rosto, do nosso semblante, do jeito que a gente se porta, se veste, anda, senta, levanta, deita. A mulher desse texto não tinha capacidade de disfarçar. O estado da sua alma era representado pela sua condição física de uma forma que não dava jeito de disfarçar. Ela era encurvada, absolutamente encurvada, não dava para disfarçar. Não tem como essa mulher disfarçar o seu estado interior. Ela pode tentar, aliás, diz o texto que ela tentou de várias formas. Mas todas as pessoas que olham para essa mulher dão conta de que ela tem uma necessidade urgente. Dão conta de que a vida dela é difícil. Mais do que isso, diz o texto sagrado que ela está possessa por um espírito de enfermidade. A sua enfermidade não é por causa de uma queda ou por um simples desvio de sua coluna. Essa mulher tem opressão espiritual. Acresça-se ao problema muscular, acresça-se ao problema motor, um problema espiritual. O texto sagrado diz que ela é possessa de um espírito de enfermidade. Ela não consegue disfarçar. Ela está num sábado, numa sinagoga, e a única coisa que ela consegue ver é o chão. Eu quero analisar esse texto com você em 3 perspectivas. O estado dessa mulher, o encontro dela com Jesus e como ela fica após o seu encontro com Jesus. Vamos do início. Qual é o estado dessa mulher? Verifique comigo, por gentileza, o versículo 11. Veio ali uma mulher, possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. 18 anos que a vida dessa mulher é marcada pela dor. 18 anos que a vida dessa mulher é marcada pela indignidade de uma doença terrível. 18 anos que ela vê a vida de todo mundo seguindo e a vida dela está estacionada. Ela está na porta de uma sinagoga e as pessoas passam para louvar a Deus e ela só consegue olhar para o chão. Eu coloquei essa imagem de pés sujos, porque essa é a única coisa que essa mulher consegue ver. 18 anos olhando para o chão, 18 anos olhando para a terra, 18 anos olhando para pés imundos. Ela não consegue olhar nos olhos das pessoas. Ela não consegue contemplar a amplidão. Ela não consegue ver as estrelas nos céus. Ela não consegue ver as nuvens. Ela não consegue olhar o semblante das pessoas. Ela é tão encurvada que ela só vê o chão. Ela só enxerga a terra. Ela só enxerga o pó. 18 anos que o seu campo visual só consegue enxergar isso: o pó, a terra, os bichos, as baratas, os ratos, os pés sujos das pessoas. Você sabe que no tempo em que as escrituras sagradas foram escritas não havia asfalto. No tempo em que a Bíblia foi escrita não havia sapato fechado, apenas alparcas abertas, que as pessoas que tinham algum recurso conseguiam adquirir. Boa parte das pessoas andavam descalças. E naquele tempo, por exemplo, você vê em algumas ocasiões da Bíblia Sagrada, sobretudo em João capítulo 13, um episódio de Jesus lavando os pés dos discípulos. Em Lucas capítulo 7, Jesus questiona um homem porque não lavou os seus pés, porque lavar os pés naquele tempo era uma questão de saúde sanitária, de higiene, justamente porque não havia asfalto, justamente porque era chão batido, era terra, justamente porque os pés estavam expostos à sujeira. O pé do povo era sujo. Era o que essa mulher via. A visão dessa mulher, o mundo dessa mulher, a cosmovisão dessa mulher, o raio de ação dessa mulher, os olhos dessa mulher só contemplavam a sujeira. 18 anos olhando terra, 18 anos olhando pó, 18 anos olhando sujeira, 18 anos olhando a vida das pessoas passando pelo pior ângulo que se pode olhar: os seus pés imundos, os seus pés sujos. 18 anos sem poder contar as estrelas, 18 anos sem poder fazer uma prece olhando para os céus, 18 anos sem ver as nuvens, das mais carregadas e densas, as mais ligeiras que passam na amplidão. 18 anos. 18 anos tendo como cenário de sua vida a lama.
Essa é a mulher encurvada. 18 anos padecendo de dores. 18 anos assombrada por um encosto. 18 anos possessa de uma opressão. Mais do que isso, repare o verso 11. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. O que isso significa? Significa que ela tentou se acertar. Ela tentou resolver o seu problema na coluna, ela tentou RPG, ela tentou pilates, ela tentou fisioterapia da época. Ela tentou ir na curandeira, ela tentou a reza da espinhela caída, ela tentou tudo que era possível. Tudo que dizia que tinha jeito de desencurvar a sua coluna, ela ia, sem de modo algum poder endireitar-se. Apareceu um profeta que fazia oração poderosa de desencurvar a gente encurvada, ela ia para a fila do profeta. Aparecia um novo método de botar um catéter e ela ia atrás do catéter, sem de modo algum poder endireitar-se. Ela tentou. 18 anos encarando o fracasso de tentar e não conseguir. 18 anos. Eu lembro que nos 44 anos de vida de meu pai, com a doença terrível que a vida e os desígnios divinos lhe ofereceu, tanto na época em que vivo, meu avô tinha algum recurso e meu pai pôde experimentar alguns tratamentos, tanto quanto após, com a falência de meu avô, e minha família amargou a miséria financeira. Várias vezes nós tentamos recursos, tratamentos, remédios. Lembro que no final de sua vida, os seus movimentos motores já eram incontroláveis. Ele morre absolutamente atrofiado nos meus braços. E os médicos, alguns da igreja, alguns do serviço público, tentando passar medicações, tenta essa pode apaziguar a dor, essa pode apaziguar a dor, esse talvez seja um bom relaxante muscular, e nenhum funciona, e a sensação é o do mais absoluto fracasso, quando você tenta e não consegue. Talvez eu dialogue aqui com alguém que já passou por essa experiência em família, de tentar de tudo, de bater na porta dos médicos, dos tratamentos, dos remédios, dos fármacos, sem de modo algum poder consertar. Talvez o seu corpo passe por essa experiência nessa noite. Esse é o caso dessa mulher, amargando o fato de que toda porta que ela bate é mais uma porta ineficaz para resolver a sua demanda. É mais uma porta que não tem condições de lhe dar êxito. Ela continua encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. O que mais acontece com essa mulher? Ela está na porta de uma sinagoga. E em tese, o que é a sinagoga? A sinagoga é o local de ajuntamento da religião daquele tempo. Era como se ela estivesse na porta da igreja batista se morasse em Guarapari. E ela está encurvada na porta da sinagoga. E detalhe, ninguém deixa de cultuar a Deus e de seguir a sua vida porque ela está encurvada. Pelo contrário, no dia que Jesus se apresenta a ela e resolve o problema dela, aparece um rabino para dizer: esse Jesus está maluco, curou-a num dia de sábado, ela devia continuar encurvada. Ela enfrenta a insensibilidade humana, porque ela descobre que a vida de ninguém para porque ela está sofrendo. Ela descobre que o fato dela ser encurvada não fez a vida de ninguém parar. Todo mundo continuou vivendo, ninguém parou porque ela está sofrendo. A vida de ninguém para porque a gente sofre. A vida de ninguém para porque a gente recebe um diagnóstico. A vida de ninguém para porque o nosso casamento está mal. A vida de ninguém para porque o nosso filho está com problema. A vida de ninguém estaciona porque a gente sofre. A vida de todo mundo segue no final do dia. Ela está na porta de uma sinagoga. O rabino dirige o culto acontece de todo jeito e ela continua encurvada. 18 anos, vendo a vida de todo mundo seguindo, e ela está lá, encurvada. Bem, como é a vida dessa mulher? Ela perde a sua visão, ela tem uma opressão. E nós descobrimos uma coisa, olhando para essa mulher, e o fato de que diz o verso 11, ela estava com um espírito de enfermidade. O fato de que o Satanás usa aquilo que nos encurva para destruir a nossa vida. Preste atenção nisso. Talvez seja um dos conceitos menos óbvios do sermão dessa noite.
De todas as coisas que esse texto pode nos ensinar, talvez essa seja uma das principais. Satanás usa o que nos encurva para nos destruir. Se você é encurvado pelo álcool, saiba, ele vai te encurvar até te matar. Se você é encurvado por um vício, saiba, Satanás usará o vício que te encurva até te matar. Se você é encurvado por um ímpeto adúltero, saiba, Satanás usará o seu ímpeto adúltero até extrair a última gota da sua dignidade e te matar. Saiba, Satanás sabe exatamente o que nos encurva. E ele não para até extrair a última gota da nossa dignidade, até extrair o último suspiro da nossa família e nos matar. Ele veio para matar, ele veio para acusar. Esse é o seu papel. Essa mulher está encurvada, essa mulher está possessa, essa mulher está oprimida. Satanás utiliza aquilo que nos encurva para acabar com a nossa vida. Por que Satanás nos odeia? Ele nos odeia porque nós somos imagem e semelhança de Deus e ele não. Ele nos odeia porque a nós a chance de arrependimento e para ele não mais. Ele nos odeia porque o nosso futuro está definido com paz, bondade e misericórdia, e o dele é um lago de fogo. Ele nos odeia e por isso quer nos encurvar e acabar com a nossa vida. Bem, esse é o cenário da mulher dessa noite. Nós não sabemos o seu nome, mas nós sabemos a sua condição. Mas essa mulher, num sábado, tem um encontro com Jesus. E Jesus utiliza com ela um mecanismo que pode utilizar com você nessa noite comigo. Jesus lhe oferece algumas coisas. Sua Bíblia está aberta, verifique comigo o versículo 12. O que Jesus oferece em seu encontro com essa mulher? Em primeiro lugar, Jesus oferece a essa mulher visão. Inicia o verso 12 com as seguintes palavras: vendo-a Jesus. Vendo-a Jesus. Isso é maravilhoso. Por que isso é maravilhoso? Porque todas as pessoas que iam àquela sinagoga passavam e para elas a tal da encurvada era desapercebida. Aquilo que hoje a sociologia moderna chama de invisibilidade social era o que aquela mulher padecia com todos os bons crentes da sinagoga. Eles iam adorar o Senhor, devolver seus dízimos, cantar os seus louvores, aprender com a Torá, mas não enxergavam aquela mulher. Não enxergavam seus pés sujos, sua visão claudicante, sua dor imediata, a deformação de sua coluna. Mas naquele sábado, um homem diferente foi àquela sinagoga. E aquele homem a viu. Vendo-a, vendo-a, vendo-a. A primeira coisa que o encontro com Jesus oferece a nós é a sua visão. É aquilo que Agar serva ao tempo de Gênesis 16, de Abrão e de Sarai, descobriu no deserto. Agar está peregrinando pelo deserto, fugindo de si mesma e de seus patrões. Quando ela é encontrada pelo Senhor e chega a uma conclusão em Gênesis capítulo 16, versículo 13. E a conclusão de Agar é: tu és o Deus que vê. O meu patrão me usou o meu corpo, engravidou-me e não me vê. A minha patroa articulou um plano para antecipar os planos do Senhor e agora me desprezou e não me vê. Meu patrão não me vê, minha patroa não me vê, mas Deus me vê. Tu és o Deus que vê. É o mesmo Deus de João capítulo 1, versículos 46, 47 e 48. Quando olha para Natanael e diz: antes de Filipe te chamar, eu te vi. É o Deus que vê. É o Deus que não é míope. É o Deus que não é astigmata. É o Deus que não tem glaucoma. É um Deus que não tem catarata. É um Deus que não tem nenhuma enfermidade óptica. É um Deus que vê o ser humano. Quando Deus vê aquela mulher, Ele está dando um grande recado para cada um de nós. Nós não servimos a um Deus cego, nós servimos a um Deus que vê. E eu tenho uma boa notícia do céu para você. Sobretudo numa sociedade como a nossa,
preciso concordar com José Saramago, que escreveu um ensaio sobre a cegueira. A nossa sociedade é cega, não pela incapacidade de discernir e distinguir cores e contrastes, mas o ser humano inventou telescópios capazes de enxergar outros astros da amplidão, não consegue enxergar o vizinho. Você sabe o nome do seu vizinho? O ser humano inventou microscópios capazes de enxergar o interior de uma célula para exame de laboratório. Não consegue enxergar quem mora debaixo do mesmo teto. Deixa eu falar baixinho, quiçá quem divide a mesma cama. Nós somos cegos. E no mundo de tanta cegueira, Jesus se apresenta como um Deus que vê. Ele vê você, Ele sonda você, Ele conhece você. Vendo-a, sabe o que isso significa, meu irmão querido? Não importa a sua história, não importa de onde você veio, não importa se essa é a 10ª igreja que você tenta uma experiência, não importa se essa é a 3ª religião que você se apresenta, importa só uma coisa nessa noite: Deus está vendo você, ouça isso, Deus está vendo você, Deus está vendo você, aí na galeria Deus está vendo você, Deus está vendo você, Deus está vendo você. Nós não servimos a um Deus cego, nós servimos a um Deus que vê. Diz o versículo 12, vendo-a Jesus. Essa mulher que passava absolutamente inócua, essa mulher que passava absolutamente desapercebida aos olhos de todas as pessoas, ela foi vista para Jesus. Hoje, você pode ter chegado a esse auditório e ser uma esposa invisível aos olhos do seu marido. Hoje, você pode ter chegado a esse auditório sendo um marido invisível aos olhos de sua esposa, um filho invisível aos olhos de seu pai, um pai invisível aos olhos de seu filho. Eu quero dizer uma coisa: Jesus é o Deus que vê. Ele enxerga você, Ele conhece você. Dos olhos do Senhor você não foge, dos olhos do Senhor você não escapa. Ele está vendo você. Como eu queria que nessa hora o vento do Espírito soprasse sobre nós, trazendo apenas uma convicção ao pé do seu ouvido: eu, o Senhor, estou vendo você, estou vendo você, estou vendo você, estou vendo você. Louvado seja Deus. Em segundo lugar, repare comigo o verso 2. Jesus oferece visão àquela mulher, mas Jesus lhe oferece uma segunda coisa. Jesus lhe oferece palavra. Visão, em primeiro lugar. Em segundo lugar, palavra. Vendo-a, chamou-a. Vendo-a, chamou-a. Chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Mas eu queria que você grifasse essa expressão, a expressão chamou-a. O que é isso? Jesus agora está dando a essa mulher aquilo que eu quero chamar de choque de dignidade. Você sabe que naquele tempo as mulheres não tinham destaque na sinagoga. As mulheres não podiam falar na sinagoga. Nós evoluímos muito nesse sentido. O culto dessa noite foi dirigido por uma irmã. As irmãs cantam, as irmãs fazem oração, as irmãs pregam, louvado seja Deus. E pregam muito melhor do que nós. Aliás, a gente bota até pouco para pregar, que eu posso acabar perdendo meu emprego. Mas naquele tempo, mulher não tinha destaque nenhum na sinagoga. Mulher era uma coadjuvante na sinagoga. Perdoe-me rasgar o verbo aqui. Talvez se fosse um homem encurvado, a misericórdia dos religiosos teria sido maior. Talvez se fosse um homem encurvado, não estaria 18 anos ali. Mas era uma mulher. Quando Jesus chama essa mulher, Jesus está dando nela um banho de dignidade. Jesus a chama para o centro da vida. Agora ela é o destaque da sinagoga. Agora ela tem o protagonismo. Naquele culto, naquele serviço religioso da sinagoga, o protagonista não era mais um rabino, o protagonista não era mais um escriba, o protagonista não era mais um fariseu. Agora o protagonismo daquele culto está numa mulher encurvada de pés sujos. Porque Jesus a chamou e lhe deu a sua palavra. Porque quando Jesus nos chama, Ele nos chama para restaurar a nossa dignidade.
A palavra de Jesus restaura a nossa dignidade. A palavra de Jesus nos tira da sarjeta da vida. A palavra de Jesus nos tira das margens da vida. A palavra de Jesus nos traz para o centro da história, porque Ele é o centro da história. A palavra de Jesus transforma. O que essa mulher recebe de Jesus? Essa mulher recebe de Jesus a sua palavra. Chamou-a. Eu queria que você grifasse essa expressão na sua Bíblia. Caneta, marca-texto, no seu aplicativo, onde for, grife, chamou-a. Porque tem muita verdade embutida nesse chamou-a. Chamou-a significa venha para cá. Chamou-a significa venha para a vida. Chamou-a significa saia da margem. Chamou-a significa saia da visão dos pés sujos e venha contemplar os meus pés. Chamou-a. Jesus chamou-a. E se nessa noite Jesus te chamar, não feche os seus ouvidos, se entregue. Porque a palavra de Jesus transforma a vida de um ser humano. Sabe, irmãos, vivemos num mundo em que todos ganharam direito à fala. Isso é bom por um lado. Todos nós gostamos da boa democracia. Eu sou um amante dela. Hoje todas as pessoas ganharam direito à fala. Todo ser humano com um celular na mão e com uma conta numa rede social, num Twitter da vida, no Instagram da vida, é um cientista político, é um repórter, é um médico. Todo ser humano com acesso às teclas tem das opiniões mais sofisticadas sobre os dilemas ainda não resolvidos pelos grandes pensadores da humanidade, mas que tu, ó usuário das redes, já o tem. Claro. É o direito que nós temos de expressar. Temos seminaristas aqui na nossa igreja. Levantem as mãos dos seminaristas da nossa igreja. Tem vergonha não, irmãos? Louvado seja Deus. Seminaristas são abençoados por Deus. Sabe qual é a diferença de um seminarista e de um pastor? É porque os seminaristas acham que sabem tudo, me desculpem. Os pastores têm certeza. Eu me lembro que no meu tempo de seminário, às vezes o pessoal ficava discutindo aquilo que ao longo de 2000 anos de história do cristianismo, os grandes teólogos da humanidade não chegaram a uma conclusão. Tertuliano não chegou a uma conclusão. Eusébio de Cesareia não chegou a uma conclusão. D.L. Moody não chegou a uma conclusão. Charles Spurgeon não chegou a uma conclusão. Martin Lloyd-Jones não chegou a uma conclusão. Mas os seminaristas de Guarapari chegaram a uma conclusão. Porque todos nós temos direito à fala. Todos nós temos direitos de nos expressar. Coisas que as pessoas que estudaram, que galgaram os passos da academia, que fizeram anos de uma graduação e muito mais anos de um mestrado, de um doutorado, e que escreveram 700 e 800 páginas para provarem uma tese, suas teses são derrubadas por 100 caracteres de um Twitter de um grande e revolucionário pensador da internet. Viva não sei o quê. O mundo está cheio de palavras. Palavras. Todo mundo tem uma palavra para dar. Ninguém passa silente ao mundo. Todo mundo é um pouco jurista, todo mundo é um pouco advogado, todo mundo é um pouco médico, todo mundo é um pouco político, todo mundo é um pouco pastor. As pessoas brigam, as famílias se dividem, há inimizades por conta de pontos que nem os grandes pensadores desse mundo chegaram a alguma conclusão. Esses dias alguém me perguntou qual é a minha visão escatológica. Eu disse qual era a minha visão escatológica e disse que no final importa que Jesus vai voltar. E o sabe-tudo que me perguntara, quando eu disse que no final importa que Jesus vai voltar, me deu um rótulo, disse que eu sou reducionista. Porque eu estou reduzindo um grande tema teológico
em uma só frase: que Jesus vai voltar. E que, na verdade, eu tinha que me posicionar se eu sou pré-milenista, pós-milenista, amilenista, flamenguista, estoicista. As pessoas têm palavras. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A palavra dos governantes não mudará a sua vida. A palavra dos doutores não mudará a sua vida. Tampouco e muito menos dos influenciadores. A palavra que muda a vida de um ser humano é a palavra de Jesus. E tem palavra de Jesus para você. Tem palavra de Jesus para sua casa. Tem palavra de Jesus para sua família. Tem palavra de Jesus para o seu casamento. Tem palavra de Jesus para mudar a sua história. O que Jesus oferece a essa mulher é a sua palavra. O rabino lhe negou a sua palavra. Os dirigentes da sinagoga lhe negaram a sua palavra. Os membros da sinagoga lhe negaram a sua palavra. Mas o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, com a humildade de um filho de Deus, lhe ofereceu a sua palavra. A palavra de Jesus transforma. A palavra de Jesus liberta. A palavra de Jesus cura. A palavra de Jesus. Num mundo de tantas vozes, eu te convido nessa noite a ouvir a voz de Jesus. Terceiro, o que Jesus oferece a essa mulher, verifique ainda no verso 12: visão, palavra e libertação. E disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Não apenas palavra, Jesus oferece a essa mulher libertação. Você está livre, mulher. Por quê? Primeiro, porque Jesus pode oferecer libertação. Ele tem autoridade. Ele tem poder. Ele tem autoridade no céu, na terra e no inferno. Jesus manda nos anjos, Jesus manda nos homens e Jesus manda nos demônios. Jesus manda na natureza, Jesus manda na obra criada, Jesus manda até na serpente. Ele tem poder, ele tem autoridade. Segundo, ele oferece libertação, porque existem dilemas da vida que só ele pode oferecer e ninguém pode dar o que não tem. Aliás, esse é um princípio que nos dias de hoje nós precisamos entender com clareza. Ninguém pode dar o que não tem. Às vezes você espera muito das pessoas que elas lhes dê o que elas não têm. Ninguém pode dar o que não tem. Não espere receber respeito de quem não tem respeito para dar. Não espere receber amor de quem não tem amor para dar. Não espere receber compreensão de quem não tem compreensão para dar. Não espere receber palavras de ânimo, de fé, de quem não tem fé para dar. Não espere lealdade de quem não tem lealdade para dar. Não espere fidelidade de quem não tem fidelidade para dar. A gente só pode dar o que tem. Jesus dá a libertação àquela mulher porque Ele é o autor de toda a libertação. E porque a libertação, ao contrário do que dizem por aí, a libertação não é um expediente místico religioso. A libertação não é um jogo de entrevistar demônio. A libertação não é uma quebra de correntes espiritual num palco. A libertação é uma pessoa. E essa pessoa tem nome. O nome dela é Jesus. Ele é o libertador. Ele é a libertação. E Ele só oferece porque Ele tem para dar. Agora Ele olha para a mulher e diz: mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus liberta o cativo. Jesus levanta o oprimido. Sabe, irmãos, o dinheiro pode comprar uma linda casa. O dinheiro jamais comprará um lar. O dinheiro pode pagar o melhor plano de saúde e o melhor tratamento. O dinheiro jamais comprará cura. O dinheiro poderá pagar a melhor clínica de reabilitação.
O dinheiro jamais comprará libertação. Libertação só se encontra numa pessoa. E essa pessoa é Jesus. É Jesus. É Ele que liberta. Por isso que essa mulher que tentou de todas as formas, de todos os jeitos, por todos os expedientes, ver-se livre de sua mazela, ela encontra a resolução de seu problema, a resolução de sua opressão, a resolução da demanda de seu corpo, ela encontra em Jesus. Nada mais resolveu? Talvez eu fale com você que nessa noite já tentou todas as coisas, já bateu em todas as portas, já tentou todos os expedientes, já investiu todo o seu dinheiro, já foi em todas as clínicas, já confiou em todas as pessoas. Eu quero lhes apresentar nessa noite Jesus. Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Ele pode libertar você. Mas em quarto e último, o que Jesus faz com essa mulher em seu encontro? E talvez seja o mais precioso aqui. Jesus oferece a essa mulher o seu toque. Versículo 13. E impondo-lhe as mãos. Vamos lá. O que Jesus oferece a essa mulher? Visão, palavra, libertação e toque. Impondo-lhe as mãos. Isso aqui é muito precioso. Primeiro, por quê? Jesus não precisava impor as mãos sobre essa mulher, de forma nenhuma. Jesus já fez curas à distância. Jesus curou o servo do centurião romano à distância. Jesus curou tantas pessoas sem nelas tocar. Jesus ressuscita Lázaro apenas com a sua voz, sai do túmulo. Jesus não precisa impor as mãos sobre ninguém para curar. Apresentou-se-lhe a Jesus um leproso dizendo: Senhor, se quiseres podes purificar-me. E Jesus disse: eu quero, fique limpo. Imediatamente ele ficou limpo. Apenas com a palavra de Jesus basta. A palavra de Jesus é suficiente para libertar. A palavra de Jesus é suficiente para salvar. Não precisa de toque, mas Jesus toca. Eu queria que você anotasse algo no seu coração de suma importância. Jesus não impõe as mãos nessa mulher porque Ele precisava tocá-la. Jesus impõe as mãos nessa mulher porque ela precisava sentir o seu toque. Jesus não impõe as mãos nessa mulher porque Ele precisasse de tocá-la para efetuar aquela cura. Jesus tocou-a porque ela precisava daquele toque. Quantos anos sem sentir um toque? Você acha que na sociedade daquele tempo, se casada essa senhora fosse, o matrimônio persistiu a uma mulher encurvada? Esquece, minha senhora. Esquece. Todos os comentaristas do Novo Testamento vão concordar que aquela mulher de fluxo de sangue, ela perdeu tudo que tinha. Ela era segregada da religião, segregada familiarmente, ela perde tudo. Uma mulher adoecida daquela circunstância, naquela cultura, ela vai perdendo tudo, ela vai se desfazendo de tudo. É muito tempo sem um toque, é muito tempo sem um afago, é muito tempo sem um carinho. E aí eu não estou nem falando de carência, não, porque eu sei que tem muita gente que Deus deu a condição de ser bem resolvida, ou bem resolvido. Tem gente bem resolvida aqui nessa noite? Diga amém. Glória a Deus, é isso aí. Joga a carência para fora. E tenho dito. Então não é questão de carência, não. É questão de que às vezes um toquezinho faz bem. Eu faço questão de aos cultos da manhã, sobretudo, ir ali à porta, porque não são raras as vezes que ouço de algumas pessoas que aquele abraço é o único abraço da semana. Pessoas que vivem sozinhas, solitárias. Às vezes nós precisamos de um toque para refazer as condições da nossa alma, para reequilibrar as nossas emoções. Um toque, apenas um toque. Jesus agora impõe as mãos sobre aquela mulher, não porque ele precise, ele não precisa, a palavra dele basta para desencurvar qualquer ser humano.
Ele impõe as mãos sobre aquela mulher, porque ela precisava ser tocada por ele, porque ela precisava sentir um toque humano, ela precisava sentir mãos sobre ela. Jesus pode nos tocar. O toque de Jesus nos apruma. O toque de Jesus regenera a musculatura da nossa alma. O toque de Jesus nos reanima. O toque de Jesus nos cura. Você está me ouvindo? O toque de Jesus é reanimador. Quando Jesus toca um ser humano, a mente é ordenada, a alma é apaziguada, o espírito é vivificado. Quando Jesus toca um ser humano, os medos vão embora, os traumas são ressignificados. Quando Jesus toca um ser humano, tudo se faz novo. Tem toque de Jesus para nós nessa noite. Nós não estamos reunidos aqui, meus irmãos, em torno de uma ideia. Nós não estamos reunidos aqui num ritual sacro, num ritual religioso. Nós não viemos aqui marcar uma tabela. Nós estamos diante de um Deus que, diz a palavra, tem mãos estendidas e Ele quer nos tocar nessa noite. Nós viemos aqui ser tocados pelo Todo-Poderoso. Tem toque do Senhor para você, tem toque do Senhor. Ele pode tocar a sua alma, Ele pode tocar a sua mente, Ele pode tocar lá na despensa da sua casa, Ele pode tocar você. Tem toque de Jesus. Bem, agora eu chego à parte final desse texto, porque eu disse a você que esse texto precisa ser encarado sobre 3 perspectivas. Como era essa mulher antes de conhecer Jesus? O que Jesus faz no encontro? E o que essa mulher faz após ter um encontro com Jesus? Chego, portanto, à última parte do sermão. O que aconteceu com essa mulher? Verso 13. Primeiro, ela imediatamente se endireitou. Imediatamente se endireitou, diz a parte B do verso 13. Ela se apruma. Depois de 18 anos, pela primeira vez, o cenário da sua vida deixa de ser pé sujo, pó e barro e passa a ser os olhares das pessoas. Agora ela pode esticar o pescoço, ela pode olhar os pardais, ela pode olhar a copa das árvores, ela pode olhar a plenitude, ela pode olhar a amplidão. Ela está vendo novos cenários, ela está reconhecendo ambientes, mas o mais importante é que após sair da miséria do seu olhar, o primeiro semblante que ela contempla é o do nosso glorioso Senhor Jesus. E quando ela vê aqueles olhos, ela imediatamente, em segundo lugar, diz o texto, ela começa a dar glória a Deus. E ninguém segura aquela irmã, ela sai dando glória a Deus. E ela dá glória a Deus, e na língua dela, tá? Não ficou de extravagância, ela dava glória a Deus, ela dava glória a Deus. Ela ficava dando glória a Deus, porque a primeira face que ela vê é a face de Jesus. O terceiro pastor da nossa igreja, os irmãos sabem que eu sou o 6º pastor dessa igreja. O primeiro pastor foi o pastor Onésio Azulim Barbosa. O segundo pastor foi o pastor José Borges. Está aqui o pastor Borges? Não, não está. Está pregando em algum lugar. É membro da nossa igreja. E o terceiro pastor foi o pastor Gerson Moreira. O pastor Gerson Moreira deixou o ministério da nossa igreja para assumir a Central de Trindade, em São Gonçalo, Campo Fluminense, Rio de Janeiro. Um grande homem, querido e amado por todos que naquele tempo estavam aqui e estão até hoje. O irmão do pastor Gerson Moreira, já falecido, chamava-se Mauro Israel Moreira, pastor da primeira igreja batista em São Gonçalo. Fiz um grande trabalho naquela cidade, o pastor da cidade. Quando ele faleceu, a cidade parou. Todas as autoridades se reuniram no templo da primeira igreja para celebrar a vida de um homem de Deus que marcou aquela cidade. Ele ficou gravemente doente. E uma frase dele marcou o período da sua doença. Dizia o pastor Mauro Israel Moreira: irmão
de um de nossos pastores: se eu for curado da minha enfermidade, vocês verão a glória de Deus. Vai ser uma grande festa. Essa igreja vai celebrar, vai ter festa. Se eu for curado da minha enfermidade, vocês verão a glória de Deus. Mas se eu não for curado, eu verei a glória de Deus. É isso. Às vezes, o grande milagre da vida é fechar os olhos aqui e, ao abrir, a primeira face a contemplar é a face do sol da justiça que está escura nas suas orlas. É o que acontece com essa mulher nessa vida. Ela para de olhar para o chão, para o pó e para o barro. E quando ela vai se endireitando, o primeiro olhar que se conecta ao dela é o de Jesus. Porque no primeiro momento do texto, Jesus a viu, mas ela não a viu. Uma mulher encurvada não vê ninguém. Mas no segundo momento do texto, ela vê Jesus. É assim na nossa vida. Primeiro Jesus te vê. E um dia chega o momento de você ver Jesus. Ele já te viu. Você já o viu? Você já o enxergou? Por fim, ela se endireita imediatamente. Grife essa expressão, imediatamente, você não instalar de dedos. Às vezes demora muito tempo para Deus fazer algo assim, de repente, imediatamente. Você dorme doente e acorda curado. O filho que há anos não te procura faz um telefonema. Aquela oração que há tempo você já está até desistindo, Deus vai lá e decreta. É hoje. Porque quem decreta não é a igreja, é Deus. Imediatamente. E ela começou a glorificar a Deus. Aí aqui é um escândalo, porque, voltamos lá, né? As irmãs já não podiam ter destaque na sinagoga. Agora, Jesus dá protagonismo para ela. E ela dando a glorificar a Deus lá, o rabino ficou com raiva. O rabino agora quis dar sabão, sermão em Jesus, na mulher, e quis reverter a cura. Maldito. Não confie nesse tal de líder religioso não, viu, gente? Líder religioso, você tem que olhar assim, confiar com um olho e desconfiar com o outro, viu? Eu sei que eu não estou ganhando muito falando isso não, mas... A mulher agora está glorificando a Deus. E nos versos 14 e 15, o chefe da sinagoga fica indignado. Jesus, você curou essa moça aí em dia de sábado. Não. Vamos reverter isso daí. Não aguenta ver a alegria da mulher. Porque agora ele não é mais o popstar do culto. Agora é ela. Ela começa a glorificar. E eu imagino uma adoração extravagante. Ela está dando glória a Deus. Eu fui pregar numa igreja, irmão. E na hora do ofertório, era igreja batista. E igreja batista, a hora do ofertório é aquela coisa rápida, igual aqui. E foi a mesma coisa. E veio um irmãozinho na hora do ofertório. Aquilo chamou a minha atenção, porque nessa igreja, o pastor e o pregador sentam aqui na frente. Lembra? Antigamente era aqui assim também. A gente sentava aqui na frente, nos tronozinhos, e nas cadeirinhas, perdão. E aí, estava vindo um sujeito na hora para o gasofilácio. Na hora do dízimo e oferta, o sujeito veio com o envelope na mão, dançando. Alguém aqui já sabe como é que dança forró? Já foi num forrozinho? Quem já... Não? Não, pode falar, mano. Antigamente, lá, ali na pracinha do rádio, o irmãozinho veio num ritmo de forró. Veio de um ritmo de forró totalmente desentoado com o cântico do negócio, mas ele veio no ritmo de forró. Eu olhei para o pastor, falei, e aquele dia foi uma grande lição para mim, porque eu já fui com o meu pré-julgamento.
batista convencional, né? Eu falei assim: pastor, o que é aquilo, pastor? O que é aquilo, pastor? Eu ainda botei minha mão na boca e falei: pastor. Aí o pastor, que é um sujeito sério, que eu confio, tal, amigo querido, falou assim: Abdala, sabe o que é? Aquele homem estava desempregado há mais de 5 anos, vivendo com cesta básica da igreja. Deus abriu uma porta para ele, Abdala. Aí, para terminar de me matar, porque era meu amigo, você nunca teve desempregado 5 anos não, né, Abdala? Falei: não. Então você não sabe o que é vir com um envelope dançando para entregar mesmo, não. Eu falei: obrigado, eu vou pregar daqui a pouco. Amiga para essas coisas, sabe? Os verdadeiros amigos falam as verdades duras para você. E aquele dia eu aprendi uma lição muito importante na minha vida. Que só entende essa mulher depois de se endireitar, começar a dar glória a Deus assim no meio da sinagoga, que mulher nem falar podia, quem ficou 18 anos encurvado. Quem não esteve encurvado 18 anos não entende o que essa mulher quebrando o protocolo e começando a dizer glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Só quem teve 18 anos encurvado. Só quem passou 5 anos recebendo cesta básica sabe o que é pegar um envelope com 10% do seu primeiro salário. Infidelidade a Deus, vinha aqui na frente forroseando que só, dizendo: Deus obrigado, Deus obrigado, Deus obrigado. Eu quase não consegui pregar naquela noite. Eu falei assim: Deus, dançar eu nunca vou não, tá? Mas eu nunca vou passar um culto sem dar uma oferta. Porque eu também sei de onde eu vim, de onde o Senhor me tirou. Você sabe? Você sabe de onde você veio? Você sabe de onde você tirou? Você sabe de onde Ele te tirou? Você sabe o que te encurvava? Você sabe o que você era antes dEle? Você sabe o que você é sem Ele? Porque se você sabe, tal qual aquela mulher encurvada, eu te convido a dar glórias a Deus. Que Ele te abençoe em nome de Jesus. Amém.